canal, aqui é a Bárbara Oliveira do blog Brincando com Moda e no vídeo de hoje a gente vai falar do K-Drama Dia D. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Se você também gosta de K-Dramas, tem sempre videozinhos por aqui. E também deixe seu like nesse vídeo se você gostar, ok? Primeiro também, se inscreve no Instagram, porque eu sempre faço votaçõezinhas por lá e comento antes os dramas que eu começo a assistir, os episódios mais detalhados, porque aqui eu tento não dar muito spoiler nem nada, mas lá pelo Stories eu sempre acabo falando um pouco mais. E também faço votaçõezinhas de qual o próximo K-drama que aparece por aqui. E vamos agora pra Dia D. Eu comecei a assistir esse drama porque é um drama médico e eu já curto dramas médicos em geral. E ele vai falar sobre uma tragédia. Ele, além de falar de médico, o foco principal não é só os médicos. É sim os conflitos internos dentro do hospital, mas ele fala principalmente o boom da história. Tudo começa, né, com um terremoto que acontece em Seul. Porque acontece um terremoto que eles não estão preparados, os prédios não foram construídos para aguentar terremotos, porque as placas tectônicas, a divisão não tá lá perto. Então, do mesmo jeito que se fosse acontecer aqui no Brasil, a gente não é preparado para terremoto, porque não é uma coisa que normalmente aconteceria. Seria uma coisa bem assim, extraordinária se acontecesse aqui com a gente, e foi o que aconteceu com eles. Como eles não estavam preparados, mesmo já tendo alguns avisos, tem um político lá que já tinha avisado que poderia acontecer, que já viu indícios de que iria acontecer, e eles não estão preparados, os prédios não estão preparados para aguentar esse tipo de magnitude de um terremoto. Foi um terremoto de 6,5 e eles estão preparados para no máximo um tremor de 4, que seria tipo um reflexo dos terremotos que acontecem muito no Japão. Os países são bem pertinhos, né? Seria tipo um reflexo, não um terremoto dentro de Seul. Só que é complicado, né? Porque aí o terremoto lá só atingiu a cidade de Seul, não atingiu outras cidades nenhuma, e o drama todo se passa ali em Seul. E vários prédios desmoronam e acontece como acontece no desastre natural. Todo mundo fica meio perdido, as pessoas se separam umas das outras, você não sabe como tá a sua família e tal. E é bem complicada essa situação e começa essa tragédia, porque as pessoas, como a gente vai resolver isso aqui? Todo mundo tá desesperado e cada um por si, tá nessa vibe, o governo meio brigando e tal. Aí, dentro disso tudo a gente tem um médico, o Lee Hae-sun, que, gente, pausa aqui. O ator que faz o Lee Hae-sun, que é o Kim Young-kwan, acho que é assim, eu tenho uma ligeira impressão que eu conheço ele, mas eu olhei os dramas que ele já fez e eu não assisti nenhum. Talvez com um personagem secundário ou um programa de entretenimento. Me fala se você conhece ele, eu vou colocar a fotinho dele aí pra vocês, porque eu estou muito agoniada nessa sensação de que eu já vi esse moço em algum lugar. Mas voltando pro drama, o Lee Hae-sun, ele é um médico que ele é o centro também, ele é um dos personagens, assim, se não o personagem principal, um dos personagens principais desse drama, porque ele é um médico que tá sempre em conflito com o hospital e tal. Ele faz parte da equipe de emergência do hospital, né, quando essas pessoas chegam lá e baixar a crise. E ele tá lutando pra salvar todo mundo. Só que ele tá em grande conflito com o chefe do hospital, o diretor do hospital, que só pensa no bem do hospital e tal. Porque muitas das atitudes do Lee Hae-sun, tipo, ele vai operar a pessoa, não necessariamente respeitando todas as regras que ele deveria respeitar, tá? E as pessoas não têm complicação, ele salva a vida delas, mas aí já aconteceu, começa o drama bem no primeiro ou segundo episódio, ele tá num processo, acho que é no primeiro episódio, bem no inicinho. Ele tá numa audiência de um processo por não ter respeitado todas as ordens médicas, mas ele fala assim, qual é o principal de eu estar aqui? Eu salvar vidas, então por que eu tenho que me preocupar com todas essas regras quando, se eu respeitá-las, o paciente pode morrer? Sabe? Aí ele é mandado para outro hospital, bem no início do drama também, e esse outro hospital, ele tem a mãe dele, que tá em um estado meio que vegetativo, ela não teve morte cerebral, mas ela também não acorda, isso já faz um longo tempo. Ele tem ela pra cuidar, e é uma forma que o diretor meio que chantageia ele, do tipo, se você me desobedecer, você tem que ir embora e tem que levar sua mãe junto. Então é uma coisa bem complicada pra ele, mas ele faz de tudo. Primeiro aí, ele é expulso do hospital, tá? Que é o principal hospital, o Hospital Mirae, um negócio assim. Ele é expulso desse hospital, ele vai pra uma subsidiária do hospital, que é quase sem recursos nenhum, que é só pra lidar com tipo PSF daqui perto de casa, sabe? Que você arranhou, aí vai lá e faz um curativinho. Não tem recurso nenhum nesse hospital, ele não conseguiria fazer uma cirurgia nem nada. E uma leva de pessoas com o terremoto acontecendo,
vão pra lá e ele salva todo mundo com todos os recursos que ele tem ali. Ele tenta muito ajudar desesperadamente. Quando o hospital desaba, porque o hospital era muito fraco e tal, como eu falei, ele é um hospital subsidiário que não tem condição nenhuma, ele salva todas essas pessoas, ele tenta salvar o máximo de pessoas que ele consegue, ele volta pro hospital Mirai e continua lá brigando e tal. Ele é um personagem muito importante na história, porque é ele quem tá brigando e mostra esses conflitos dele, como ele está lutando para salvar as pessoas ao longo do drama. E essa luta dele vai atingindo várias outras pessoas. Eu sinto que é tipo o poder de influenciar para o bem, que é uma coisa que eu acho que todo mundo devia ter, não necessariamente médicos e salvar pessoas, mas é o poder que as suas atitudes podem influenciar outras pessoas a fazerem bem também. Ele vai influenciando todas as pessoas ao redor dele. Aí a gente vai ter, por exemplo, a Jun Dong-mi. Eu acho que é assim, eu vou colocar a fotinha dela aí, mas ela veio só, ela é de Busan, e ela veio só deixar o paciente aqui, ela acaba se metendo na confusão meio do nada, ela veio deixar um paciente no dia do terremoto, ela deixa, ela fala, mas eu nunca vim a Seul, eu queria conhecer Seul, eu queria ver Seul, e ela fica passeando e tal, e tem um médico também que ela é fã lá dentro do hospital, mas ela não consegue falar com ele muito nesse primeiro dia, aí ela vai e fica batendo perna em Seul, em vez de voltar pra terra dela, com a ambulância, e no meio disso acaba acontecendo o terremoto, sabe? Ela só vem entregar o paciente e tal, ela é ortopedista, ela tá fazendo residência junto aos ortopedistas. Gente, vocês estão ouvindo os foguetes? Se vocês ouvirem foguetes é porque vai ter jogo aqui perto de casa e estamos em festa, né? Tá músicas e foguetes o tempo todo, desde as 6 horas da manhã. Mas volta, desabafei aqui já. Ela meio que tenta, ela leva, ela acaba ajudando um pouquinho os pacientes que ela encontra perdido na rua. No primeiro tremor, não é o grande tremor, é um primeiro, ela leva uma galera lá pro hospital e tal. Só que ela assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, ela tinha que fazer uma punção lombar muito famosa em filmes, né, que é aquele punção lombar. Eu não sei se é esse o nome médico, tá? Só lembrei do nome, mas não sei. Aquele negócio que, tipo, a pessoa não tá respirando direito, aí você fura um buraco no peito dela com... Já vi um menino fazer com a caneta. No caso, ela tinha o equipamento certinho, a agulha, e o ar sai por ali e ele consegue respirar de novo. Então, ela não consegue fazer no início e tal, porque ela não é dessa área, sabe? É super compreensível ela não saber fazer. Só que aí o Lee Hae-sung, ele dá uma bronca nela, ele fala: olha, mas por que você não fez? Era a vida do paciente, você tinha que fazer. Você tinha que tentar. A punção é feita pela uma enfermeira, tá? Então elas trocam ali, fingindo que é ela que fez por causa da responsabilidade, mas... E ele dá uma bronca nela e ele vai influenciando ela a se tornar alguém melhor. E ela acompanha ele do drama e ela vai se tornando uma médica melhor por causa dele. Com mais coragem, coisas que ela nunca fez, e ela vai enfrentando os medos dela. E não só ela, tem outro médico residente do primeiro ano lá do hospital, enfermeiras, todo mundo vai sendo meio que influenciado por essa energia dele, sabe? De mudar as pessoas. Olha, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Ele dá uma bronca, ele mostra como ele faz, e ele influencia isso, ele influencia os pacientes a se autoajudarem, ajudarem outros pacientes. Olha, você tá menos mal que o coleguinha ali, dá pra você ajudar o coleguinha? Então é muito legal isso. Só que também mostra, e fiquei muito curiosa, agora eu já sei um pouco o que aconteceu, sobre a relação familiar dele. Porque eu não sei ainda qual foi o acidente, mas aconteceu um acidente, parece, com ele, o pai e a mãe. Aí o pai dele morre, e a mãe dele fica nesse estado vegetativo que eu já comentei. O irmão dele meio que culpa ele por isso e não conversa com ele. O irmão dele ignora ele, como se eles nem se conhecessem, gente. É assim, tipo, hard. Então você fica meio naquela, o que foi que aconteceu ali, por que eles se consideram assim, e será que eles vão se reconciliar no final? Ainda estou no episódio 11 e não sei ainda o que vai acontecer no final. E, sobre episódios e tal, eu sempre falo aqui, o drama são 20 episódios, e cada episódio tem mais ou menos 1 hora, então é bem longo. Mas, ok, eu tô assistindo uma média de 1 episódio por dia, fora os outros dramas que eu também tô acompanhando, então vai demorar um pouquinho pra eu terminar, mas ok. É um drama bem assim, emocionante e tal. Você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio, você quer saber sobre as vidas, mostram pacientes que estão ali já, assim, tem gente soterrada, e você fica, será que eles vão achar a pessoa? Será que eles vão conseguir ser salvos? Como é que eles vão ser salvos? Por causa de toda a situação que tá ali. Outro personagem importante na história é a Kang Juran. Ela é chefe do departamento de emergência do Hospital Mirai. Mas quando acontece o grande desastre,
ela tá numa loja, assim, numa grande loja de departamento com o filho dela. E ela vai meio que fugir dali. Aí ela coloca o menino no carro, no banco de trás, e vai pro banco da frente. No que ela vai pro banco da frente, o brinquedo dele tinha caído. Ele abre a porta e puf, some, né? E aí acontece tremor, aí acontece acidente, ela sai rodando, ela fica inconsciente por um tempo. Aí na hora que ela acorda, ela não acha o filho dela mais. E ela fica naquele desespero, meu filho, meu filho, meu filho. Só que ao mesmo tempo, tipo, já que ela não conseguiu achar ele, ela vai pro hospital lidar com a situação lá. E ela se torna chefe de situações em crise do hospital. E ela briga muito lá por causa disso, pra tentar trazer um benefício pros pacientes e tudo mais. E é uma situação complicada, porque, tipo, ela tá tendo até alucinações já, pensando no filho dela. Ela tá muito triste por causa do filho dela não conseguir achar, mas ela meio que dá um pause ali e cuida dos pacientes, e tenta brigar com o diretor do hospital. Ela tá lutando ali, e ao mesmo tempo que ela não sabe onde tá o filho dela. Então mostra isso como você tá ignorando, não ignorando sua família de um termo ruim, tá, gente? É um ignorando do tipo, eu estou me sacrificando para ajudar as outras pessoas. Ela é uma personagem, assim, que eu tô admirando muito, apesar de algumas atitudes dela eu não ter bem certeza se é pro bem, se é pro mal. Como ela tá usando ali, porque ela joga umas estratégias em cima do diretor, que ela fala, olha, se você fizer isso, que isso é uma coisa boa, tá? Vai trazer uma imagem boa pro hospital, as pessoas vão gloriar o hospital. Se é só um jogo de palavras, ou se ela realmente tem um interesse grande ali nesse hospital, porque o noivo dela é político e é quem tá gerenciando a crise, tá? Então você fica meio aquilo ali, você troca só aquele jogo de interesse, que eu acho que não, eu acho que é bem vontade pura mesmo de tentar ajudar as pessoas e fazer o máximo, mas ainda está nessa dualidade. E o filho dela, será que ele vai ser encontrado? Porque, gente, mostra como ele se perdeu. Não mostrou o menino até agora de novo, depois que aconteceu o desastre. Eu tô bem assim. Mas não fala que ele morreu, sabe? Só fala que ele tá perdido. E eu tô bem nessa vibe de tipo, será que vão achar o menino? Será que não vão? E tô bem sensibilizada por essa criança aí, que era uma criança de 7 anos. Eu acho que é isso, 7 anos. Também vai mostrar o corpo de bombeiros, tá, gente? Que é onde o irmão do Lee Hae-sung trabalha. Ele trabalha com o corpo de bombeiros e mostra o sacrifício. Como os corpos de bombeiros estão ajudando as pessoas, salvando as pessoas. Aí tira a pessoa que tá soterrada, chega no hospital e não tem medicamento no hospital, porque os negócios vão acabando, né? E não tem como chegar, as estradas são interditadas. O governo tá tentando liberar, mas não tá nessa velocidade toda. E também algumas pessoas, eles estão sem água, não podem apagar fogo. Tá aquela coisa, sabe? Eles lutando também muito lá no meio do desastre pra salvar vidas. Então, como também eles são importantes, como eles julgam e ajudam as pessoas, é bem legal. Mas também é muito triste, porque você vê o tempo todo pessoas morrendo e gente chorando porque as pessoas morreram, médicos tendo pessoas que talvez eles pudessem salvar se estivesse tudo bem, eles tendo que dar uma marquinha de preto, que é como eles sinalizam que a pessoa tá morta, não tem como tratar. Porque não tem como tratar essa pessoa. Eu não vou investir um dia que é super importante aqui no desastre, pra tentar salvar essa pessoa, e eu tenho uma mínima, 1% de possibilidade de salvar esse paciente, se com esse tempo eu posso salvar 200 pacientes que estão numa situação um pouco menos grave, sabe? Eles estão tendo que fazer esse julgamento, então tá sendo um drama bem forte e um pouco triste em ter que fazer esse julgamento que vidas valem a pena ser salvas, mas também que você tem jogos de interesse, sabe? O chefe do hospital, o diretor do hospital, que me deixa mais assim... que além dele proibir algumas coisas, ele só tá querendo salvar quem é importante. Como ele tem um político lá que é afetado no meio da confusão. E é afetado bem antes, tá? Ele ignora ele pra fazer a cirurgia e tal. Quem acaba fazendo a cirurgia é o Lee Hae-sung. Mas ele, tipo... O outro paciente precisava mais do medicamento, ele tira o medicamento do outro pra colocar pra esse aqui que sobreviveria tranquilamente sem ele. Só porque ele é um político e ele precisa. Só que assim, ele esconde o fato dele ser político pra ninguém descobrir que o cara tá lá. Inicialmente, tá? Quando o cara acorda mesmo, aí ele fala que foi o hospital que salvou ele pra ganhar pontos e tal. Mas é alguém que você vê assim, que ele ignora a própria família, a filha dele, que é uma enfermeira, ele dá umas patadas nela legal. Mesmo ela sendo filha dele, sabe? Porque o interesse pra ele é ser hospital, é ser chefe, é ganhar um pouco a mais. A irmã dele lá chorando porque o marido e o filho dela estão meio perdidos no desastre. E ele só pensando nisso, como é que o hospital vai fazer, como é que o hospital vai lucrar. É um personagem bem, tipo, não vilão, porque não foi ele que matou todo mundo, né? Não foi ele que criou o desastre, isso é uma coisa natural. Mas é um personagem que você fica um pouco
possessa contra ele, sabe? Mas, resumidamente, é um drama que eu gostei muito por causa dessas fortes emoções. É um drama, uma forte emoção atrás da outra. E não é só esse clima de hospital, como os outros dramas hospitalares que eu vi, que eram bem essa briga interna de hospital. Não todos os dramas hospitalares, que tem um outro também que tem uns conflitos maiores do que isso. Mas, olha, não é só entre os médicos, não é um conflito entre os médicos dentro do hospital. É um conflito que, além daquilo ali, é como lidar com uma situação de crise. E que faz muito pensar, gente, pensa se acontece um desastre desse no Brasil. Enchente que a gente tá acostumado, que a gente não sabe o que vai fazer, a gente só foge da água. Se acontece terremoto, que você não tem muito como fugir, não tem casa que aguenta. Será que tem hospital que aguentaria um desastre? Não só em questão da estrutura do hospital não desabar, mas que teria como dar suporte aos pacientes? São coisas que você fica assim pensando, né? Tudo bem, não é uma coisa que acontece do nada, raramente isso não é previsível que possa acontecer. Mas já houve uns anos pra trás em que falaram, ai, lugar tal tremeu, tipo magnitude 1, nada muito grave, mas já deu umas tremidinhas, né? Não teve uma época que teve tipo um furacão aí perto? Então, dá pra pensar sobre o que aconteceria se tivesse um desastre natural aqui. Então, eu acho que é isso que eu quero falar sobre o drama. Me contem aqui se vocês assistiram. Ah, eu assisti o drama pelo Viki. Eu não sei se tá liberado pra assistir sem pagar, gente. Desculpa não conferir. Mas, se não tiver, eu coloco o link de alguma fanbase, algum outro lugar que eu achar que dá pra você assistir sem pagar, ok? Mas o link do Viki vai estar aqui embaixo também. E me contem aqui embaixo se vocês já assistiram esse drama, se vocês gostam de dramas médicos, se vocês gostam de dramas que te falam sobre desastres naturais, ou se vocês pensam em desastres no Brasil e essas coisas lorotas que passam na minha cabeça. Também deixem aqui embaixo eu saber qual o próximo drama que vocês querem aqui no canal. Eu vou deixar uma sugestão aqui pra votação. Eu vou colocar uma enquete lá no Insta, provavelmente semana que vem, semana que vem não, essa semana, né, na sexta-feira ou na quinta. Mas vocês querem ver Rich Man and Poor Woman ou Um Advogado Sem Lei aqui no canal? Eu vou colocar a enquete lá, mas você pode votar aqui também. Só deixar aqui nos comentários aqui do YouTube qual drama você quer ver aqui semana que vem. Ou na minha última foto lá do Instagram, ok? Um beijo, até o próximo vídeo!